Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a conversa é sobre cirurgia pediátrica. E para essa conversa com a gente, temos a honra de convidar o Dr. Rodrigo Carvalheira, é médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, tem residência em cirurgia geral pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e a residência em cirurgia pediátrica também pela Universidade Federal de Pernambuco. Dr. Rodrigo Carvalheira é um cirurgião pediátrico muito atuante, muito experiente, trabalhou nos grandes hospitais da capital e aqui em Caruaru. Tem uma vasta experiência em trabalhos no Hospital da Restauração, no antigo Hospital Infantil da Jaqueira, também trabalhando no Hospital Mestre Vitalino, na Fusam, no Hospital Jesus Nazareno, e hoje é o cirurgião pediátrico do Hospital da Unimed. Doutor Rodrigo Cavaleira, seja muito bem-vindo. Uma satisfação, Paulo, estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho informalmente, né, para tentar explicar ou esclarecer algumas dúvidas, né, que a população tenha a respeito, né, do papel do cirurgião pediátrico e das patologias que a gente trata e que a gente pode tentar aqui informar da maneira mais simples possível. E é uma especialidade muito, muito rara, né? Você tem poucos cirurgiões pediátricos, não só em Pernambuco, mas no Brasil de uma maneira geral, com uma quantidade muito pequena de vagas de residência para cirurgia, tanto que a gente precisa, né? Isso é verdade. Paulo, para você ter ideia, o último grande congresso que eu estive, haviam 600 profissionais. E aí começou esse negócio de internet, os congressos cada vez passaram a ser bianuais, né? Mas não se consegue reunir muita gente, né, em congresso, principalmente da cirurgia pediátrica. Uma coisa que você falou em relação a essa procura da especialidade está cada vez menos. Para você ter uma ideia, hoje eu recebo, às vezes, e-mail de universidades de Santa Catarina, divulgando o serviço, convidando os estudantes para ir fazer prova de residência. Ou seja, a cirurgia pediátrica vai continuar sendo muito importante em termos de tratamento, mas cada vez menos, digamos assim, vislumbrada pelos candidatos. Com a tecnologia da área médica, a turma só quer fazer especialidades, digamos assim, onde a tecnologia é de ponta e aquele negócio. E a cirurgia pediátrica não deixa de ser uma especialidade muito básica, né? Onde a gente trata pobre, rico, todo tipo de problema e não vai faltar paciente nunca, né? E o curioso é o seguinte, que a gente tem um gargalo enorme, porque o paciente da cirurgia pediátrica, a criança que precisa de intervenção cirúrgica, ele é um paciente que o cirurgião geral ou qualquer outro cirurgião, em geral, não coloca a mão, porque diz, olha, toda a minha formação, toda a minha técnica, toda a forma que eu vou abordar o paciente, eu treinei para o adulto, eu não consigo fazer isso para a criança. E aí, se a gente não tem um cirurgião pediátrico, aquele cirurgião que tem um olhar diferenciado para aquele nosso paciente, como é que a gente vai tratar essas crianças? É verdade. Dizem que a diferença básica, né, disso aí é que a criança não é um adulto pequeno, mas o seu corpo, dependendo de que faixa etária da vida se encontra, recém-nascido, lactente, primeira infância, o seu corpo não está completamente formado, né? E são justamente essas diferenças no desenvolvimento onde você pode indicar ou não determinado tratamento e de acordo com a faixa etária, né? Uma outra coisa que era importante a gente dizer, mas com toda a tecnologia da área médica, talvez a especialidade que mais desenvolveu historicamente tenha sido a cirurgia pediátrica. Para você ter ideia, Paulo, antes de 1940, todo bebezinho que nascia com atresia de esôfago, que é uma entidade grave, onde a criança não tem a continuidade do esôfago com o estômago, quem nascia antes de 1940 morria, não havia tratamento. E aí houveram os pioneiros, né? Hoje em dia é uma cirurgia feita em 2 horas. Quer dizer, a coisa evoluiu demais, né? E com o serviço de terapia intensiva, de neonatologia, os catéteres que foram cada vez mais fininhos, se conseguiu hoje
atingir uma excelência, né, na terapia dessas doenças que eram praticamente incuráveis, né, até essa época. Em Pernambuco, vamos ser mais regional, a cirurgia pediátrica começou na Segunda Guerra Mundial. E foi no Hospital da Jaqueira, construído nos anos 30 por um comendador português chamado Manuel da Silva Almeida, que começou a cirurgia pediátrica. Dr. Frederico Cavalheira, um conhecido meu, foi talvez o camarada que deu o primeiro pontapé nesse negócio da cirurgia pediátrica. Meu pai. O senhor, seu pai, né? Que é um dos pioneiros na cirurgia pediátrica em Pernambuco, junto né? com Gilson Machado, Dr. Gilberto Falbo, todos esses são conhecidos. Gilson Machado, por acaso, é avô do ex-ministro de Turismo, né? O Gilson Machado, o sanfoneiro, né? Do governo anterior. E Dr. Gilberto Falbo, pai de Dr. Giliati Falbo. Chegou a ser secretário de Saúde no governo Paulo Câmara, ocupou, parece que, a Secretaria Civil do governo também, né? E é comandante lá do IMIP, né, atualmente. Então, esses caras foram os precursores, né? E aí veio em seguida Dr. Miguel Doerte, Dr. Flávio Bastos, Dr. Fernando Cruz. Quer dizer, a origem mesmo começou nessa época. Agora, era uma coisa pioneira, né? Para você ter ideia, no Hospital da Jaqueira, até os anos 50, as irmãs de caridade é que faziam anestesia. Elas usavam uma máscara de éter, chamada máscara de Obedrane, botava no cidadão. Quando o sangue começava a ficar escuro, fechava a máscara. Eita, fecha a máscara aí que o negócio tá... E a anestesia também veio nessa época aí, quer dizer, foi uma coisa muito pioneira, né? Especialidades que realmente ganharam uma repercussão, desenvolvimento muito rápido. Né? Ainda não era um pouco mais rudimentar, né? E, assim, a anestesia também acabou evoluindo muito, contribuiu muito para a evolução da cirurgia. Sim. E o suporte de maneira geral, né? Hoje é o que a gente tem de conhecimento sobre as unidades de terapia intensiva, esse pós-operatório desses pacientes também garante um resultado muito, muito interessante. E esse Hospital da Jaqueira é o que hoje é o Hospital do Maria Lucinda, né? É a Casa de Saúde Maria Lucinda e o Hospital Infantil da Jaqueira, que formaram a Fundação Manuel da Silva Almeida. A parte da Casa de Saúde é privada e a parte do Hospital Infantil era pública, né? Então, além dos cirurgiões pediátricos, cirurgiões plásticos muito antigos, Dr. Pimentel, Dr. Eduardo Carvalho, operaram aqueles meninos recém-nascidos com lábio leporino, quer dizer, toda essa turma foi uma grande escola, né? Vocês sabem que nessa época não havia programa de residência médica, nem nada, né? Eu me lembro de muita história interessante. Há um probleminha que dá no bebê chamado estenose pilórica. E o bebê fica vomitando o leite não passa para o intestino, ele para no estômago e volta. E aí você tem que operar o bebezinho, abrir a barriguinha, faz um cortinho no local do intestino que está estenosado. E antigamente o pessoal dava porre no nenenzinho de uísque, rapaz. Infiltrava a pele com anestésico local para operar. Eram realmente desbravadores, né? Mas foram os pioneiros, né? Que, graças a eles, hoje a gente tem recurso, anestesia de excelência em neonatos de 1 quilo, de 1,5 kg, onde a gente tem todo o controle e monitorização. A coisa ficou muito mais fácil, né? Na época desse pessoal, né? Era terrível, né? Imagine o que é o cara ser realmente o pontapé inicial, não é fácil. Era uma medicina de guerra, né? Literalmente era uma medicina de guerra, mas assim, acabou-se que evoluiu. E como é que foi a tua trajetória assim, na medicina, na cirurgia pediátrica, considerando que você é filho, assim, só para destacar, assim, se alguém não sabe, você é filho de um dos pioneiros, não pioneiro na cirurgia pediátrica, né? Para mim, desde criança, eu me lembro que eu acompanhava o pai nos domingos, a gente ia geralmente à praia, a um clube, mas tinha que dar aquela paradinha no hospital e a gente ficava entediado dentro do automóvel. Às vezes eu descia e foi aí que eu comecei a ver as primeiras coisas, né? Eu ainda criança. Mas ao longo da vida, aquilo começou poxa, que homem
interessante, que pessoa tão respeitada por todos, que eu digo, esse cara tem alguma coisa diferente, né? E realmente, Dr. Fred era assim, né? Ele foi um cara muito tranquilo, não era de muita briga, né? Sempre deixava para lá. Mas foi graças a ele que a cirurgia pediátrica em Pernambuco começou, né? Foi homenageado diversas vezes aí. E a minha paixão pela especialidade eu devo a ele. Só que aí eu me lasquei, né? Porque filho de peixe o cara já entra devendo. Não é verdade? O cara tentar chegar pelo menos no chulé do cidadão não é fácil, né? E o mais interessante é que eu vim bater em Caruaru tentando fugir um pouco dessa vigilância, né? Todos aqueles colegas da segunda geração de cirurgiões pediátricos. Eu digo, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou atrás da minha própria... vou sair fora aqui. Tive um treinamento muito bom com essa segunda geração. Gente muito boa, Luiz Alberto Araújo, que é um cara hoje que se dedica muito à parte de urologia pediátrica, né? O cirurgião pediátrico opera criança e opera também o sistema urinário da criança. E alguns urologistas gostam também de operar criança. Então, se criou aí uma subespecialidade chamada urologia infantil. E tem gente hoje que só faz essa parte. E a demanda é grande, né? Muito grande. Tem poucos grupos aqui em Pernambuco que fazem urologia pediátrica, essas cirurgias, né? A grande maioria não gosta. Então, e o urologista adulto geralmente não faz. Então concentra em 2 ou 3 camaradas, né? Normalmente é assim. Então você não vai brigar contra o mar, né? O cara opera aquilo toda semana. E o cara opera uma de 6 em 6 meses. Então ninguém nem se estressa. Quando manda aquelas broncas pesadas mesmo, vai para aquela turma seleta lá, né? Então foi isso, foi uma paixão assim que espontaneamente não houve cobrança nem nada. Quando eu vi, eu estava na faculdade de medicina e não pensava em outra coisa a não ser cirurgia pediátrica. Quer dizer, eu já estava com aquilo na cabeça, né? Incrível, foi uma coisa muito espontânea, graças a Deus, né? E não me arrependo. Até hoje a satisfação e o poder cuidar de crianças é fantástico, né? Eu diante de você, eu acho que o meu testemunho vale muito para você, porque é fantástico, né? A criança ela tem uma recuperação super boa, o metabolismo é rápido, acelerado, né? E a gente consegue, assim, ter uma satisfação muito grande, né? De poder tratar esses enfermos tão novinhos, né? E uma coisa fantástica que eu acho da cirurgia pediátrica é porque ela tem dois ramos de atuação bem interessantes. O primeiro é aquela situação aguda, né? A criança que passa por um processo infeccioso, um trauma, uma situação que precisa de uma intervenção cirúrgica ali, que você salva a vida da criança como cirurgião, mas também você tem aquela outra parte da cirurgia pediátrica que você vai intervir nas malformações, nas condições que podiam levar a criança a ter uma qualidade de vida muito ruim, ou sequer a criança sobreviver, e aí o cirurgião pediátrico intervém e aquilo modifica totalmente a vida da criança e a vida da família de maneira geral, né? Isso é uma coisa muito para você fantástica. ter ideia, Paulo, eu vim agora de uma reunião com o Reginaldo. Ele tem uma escola de informática. É um cara muito dedicado à comunidade, lá no Salgado. E conheci Reginaldo numa circunstância terrível. Eu estava em Caruaru há uma semana, clinicando, operando, e me chamam no hospital o recém-nascido, filho de Reginaldo, que eu não o conhecia, estava lá com um abdômen obstrutivo. Aquele pequeno bebezinho de 1 dia de vida. E Reginaldo não me conhecia. Fui chamado, eu digo, olha, bicho, infelizmente teu bebê tem que operar. E o problema todo que, como ele não me conhecia, ele ficou chocado assim com a surpresa, né? E preferiu procurar os hospitais de Recife. Mas vai que, de repente, o convênio não pôde dar o direito desse bebê ir para Recife. Você imagina esse camarada, o desespero, como pai, de chegar para mim, doutor, eu vou ter que fazer aqui mesmo, porque
Não consegui ir para outro lugar, né? Deu um problema aí num cobre lá no Recife. E o filho de Reginaldo, hoje, é um rapaz de 28 anos. Dia desse eu operei de um problemazinho de fimose, né? Um caba grandão. E eu fiz uma amizade com o Reginaldo, né? Praticamente. Então, toda vez que eu tenho um computador assim, usado, eu dou lá para o projeto social dele, porque ele tem uma escola coloca muita gente na jovem carente, né? Então, assim, fiz uma amizade assim de uma circunstância terrível, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo naquela ocasião. Né? E você vê que uma obstrução intestinal, um bebezinho, é uma situação muito, muito grave, e o rapaz agora tá um homem de 28 anos, né? Então essas coisas são as coisas que tornam assim, a cirurgia pediátrica, acredito eu, uma especialidade fácil muito grande. Eu me lembro que eu andava na Rua Imperatriz, de mão dadas com meu pai, um calor da gota, ele com um terno, uma gravata borboleta. Passava um cara barbudo de 30 e tantos anos, doutor fulano, o senhor me operou, aí puxava a camisa assim, eu ficava olhando assim, que coisa incrível. Era engraçado, sabe? E ele nunca reconhecia, ele olhava assim, esse marmanjo, eu sei lá. Se ele tá dizendo, eu acredito, né? Deve ter sido realmente, né? O paciente lembrou. E para onde a gente vai, a gente tem essas surpresas também. Agora tive em Maceió, no carnaval, encontrei uma cliente lá com a filha. Uma satisfação muito grande, né? Gostoso. Porque a turma vai crescendo e você... O tempo vai passando, você vai esquecendo que você vê pequenininho ali, né? Depois cresce, você perde o contato. Mas o carinho fica, né? O carinho da família por a gente. Isso é muito bom, né? E quais são as demandas assim que chegam no consultório de cirurgião pediátrico? É importante destacar também que o cirurgião pediátrico não trabalha só lá no bloco, né? O cirurgião pediátrico tem seu consultório, avalia os pacientes. Exatamente. Faz exames, muitas vezes indica ou contraindica as cirurgias, né? Por incrível que pareça, a demanda de consultório é muito grande, né? Eu trabalho na área pública, na área privada também, e a gente é preciso entender que o cirurgião pediátrico, ele trata doenças congênitas da criança. O que são doenças congênitas? São aquelas doenças presentes ao nascimento, né? A gente pode falar das hérnias, da parede abdominal da criança. E quando a gente fala de hérnia congênita, e adulto tem hérnia também, mas a hérnia do adulto ela é adquirida, né, por um fator mecânico, uma cirurgia anterior. A criança não, a criança nasce com a saúde perfeita, mas ela tem defeitozinhos de fábrica, onde principalmente os prematuros não estão com o corpinho totalmente formado, as hérnias são muito mais comuns. Então, eu acho que é o carro-chefe de consultório, malformação do pênis, fimose, hipospádia, problema dos testículos, o testículo pode nascer recolhido no abdômen, isso também é muito comum, não é uma coisa assim rara, né? E a gente, toda vez que encontra uma criança com o testículozinho retido, a gente fica torcendo para que aquela criança venha para nós na idade certa. Porque um problema desse pode, se atrasar o tratamento, pode acarretar fatores assim bem ruins para a criança, como esterilidade, câncer de testículo, né? Mas as hérnias talvez sejam as coisas mais comuns do consultório, e as malformações do pênis também, no menino, né? E a demanda realmente é muito grande. Agora, essa é a parte tranquila da cirurgia pediátrica, né? Quando a gente está lá na emergência do hospital, a gente opera abdômen agudo, as apendicites, que todo mundo tem um medo danado com ouve falar de apendicite. Apendicite de fulano estrangulou, não sei o quê. E a área médica com tecnologia, com ultrassom, exames de imagem sofisticados, tomografia, ressonância, cada vez esses diagnósticos são mais precoces. Mas jamais poderemos abandonar a propedêutica médica, o exame físico, onde para o cirurgião é fundamental, vai continuar sendo importantíssimo, mesmo com tanta tecnologia, né? Isso é uma coisa que a gente não pode abandonar, jamais. Aí no caso das hérnias, a gente tem as hérnias umbilicais,
que acabam sendo prevalentes, e as hérnias inguinais também, né? Você falou que um dos fatores de risco é prematuridade por causa da questão da formação da parede abdominal, né? E aí, assim, tentando falar para as mães, para as donas de casa, há aquele mito nas hérnias umbilicais que as pessoas prendem com esparadrapo, colocam uma moeda, tentam colocar aquela herniação umbilical, que alguma daquelas herniações umbilicais, às vezes também, inclusive, resolvem sozinha, porque a parede vai fechando, e a gente vai acompanhando, né? Tem alguma idade, assim, que indique, olha, a partir daí a gente faz a cirurgia, não faz, espera um pouco mais, vamos fazer assim que a gente observar, porque é muito comum, por exemplo, as mães reclamarem, a criança chorou, aí distendeu o abdômen, aí fez aquela herniação no umbigo, eita, tem um hérnia umbilical, vou operar, não vou? O que a gente pode falar para essas mães? É verdade. Assim? Olha, é tão comum a hérnia umbilical, em cada 3 recém-nascidos, um deles tem uma hérnia umbilical. Nem toda a hérnia umbilical vai ser operada. Como a gente tinha falado no início do bate-papo aqui, as crianças estão com o seu corpinho mudando. O músculo está mudando, a anatomia da criança está mudando. Então, as hérnias umbilicais, na raça branca, são operadas após os 2 anos. Na raça negra, até os 4, 5 anos, a gente pode esperar e não ocorrer absolutamente nada de sério, nada de grave com uma hérnia umbilical que está em fase de fechamento. Falando das hérnias inguinais, que elas podem estar presentes no bebezinho recém-nascido ou aparecer no jovem a partir dos 3 anos, quando a criança já está correndo, fazendo força, e a mãe ou o pai percebe um volumezinho que nunca tinha visto. São hérnias menores, mas que têm uma origem desde o nascimento. Importante dizer. Agora, quando a gente pega uma hérnia inguinal, a gente tem que falar para o pai e para a mãe, tem que operar. Você não pode esperar, porque a hérnia inguinal é a hérnia perigosa da criança. É a hérnia que complica, né? E toda vez que a gente conversa com a mãe, com o pai, a gente tem que ser bem enfático nisso. Me lembro de várias histórias incríveis. Uma mãe de Pesqueira me procurou no consultório, a bebezinha linda, lourinha, 3 meses de idade, encaminhada pelo pediatra assistente, tinha uma hérnia inguinal dos 2 lados. E foi indicado cirurgia, solicitou-se tudo, e a mãe não me deu satisfação. 15 dias depois disso, eu recebo um telefonema da emergência. Chego lá, tá essa criança com uma hérnia encarcerada. Incrível, um negócio assim. Que a mãe, quando me viu, tomou um susto. Aí eu até brincando, mamãe, não era melhor a gente deixar isso para depois, não? O que é que a senhora acha? Ela, doutor, não faça isso. A maior coincidência é que fui eu que atendi essa paciente na emergência. Eu estava na emergência quando essa paciente chegou e aí a gente conversou, conversei com a mãe, ela falou que tinha feito a avaliação e tinha sido indicada a cirurgia, mas eu acho que era um período festivo, eu não lembro bem, me parece que era um período que ela eu estava de férias, ou era um período festivo, ela quis deixar para depois e aí nesse intervalo a hérnia encarcerou. Para as pessoas não terem dúvida, quando a gente fala de hérnia inguinal, a gente está falando daquela hérnia que fica ali na região da virilha. Às vezes você pode ter aquele volume na virilha, mas ela pode descer um pouquinho ali, adentrar ali naquela região do testículo, para quem é os meninos. Tanto no menino, né, como na menina, isso acontece. No caso da menina, o fator desencadeante é o ligamento redondo do útero, que é uma das estruturas que fixa o útero na cavidade abdominal. Ele é como se fosse uma cordinha, mas uma cordinha oca. E através dessa cordinha o ovário desce e fica aquela azeitona. Então, perigosíssimo, porque isso pode torcer, né? E a criança tem uma isquemia no ovário e perder o ovário. Toda vez que tem uma hérnia encarcerada, a gente tem que correr, né? É uma situação de emergência. E aí lembrar para os pais que se a hérnia for umbilical, seja ali no umbigo, a gente pode esperar até os 2 anos para as crianças brancas ou até 4 anos para as pardas e negras. Isso. E em geral a resolução é espontânea. Mas se ela perceber que o volume é na região inguinal, ali ou no testículo, aí tem que levar para avaliação imediata e esse paciente tem indicação clássica de cirurgia,
Porque o que vai acontecer muitas vezes é que você pode ter uma compressão, porque aquela hérnia quase sempre é alça intestinal. Você pode ter uma compressão daquela alça e aí você faz a isquemia, e uma cirurgia que seria muito simples vai virar uma cirurgia muito complexa, onde o cirurgião vai ter que usar toda a sua habilidade para ir lá cortar parte do intestino da criança. Tornando a cirurgia uma cirurgia grande, né? E com maiores complicações. E com risco de morte, né? Importante dizer. E o interessante é que quanto mais novo o bebezinho, mais perigoso aquela hérnia inguinal representa de risco para encarceramento. 90% das hérnias inguinais nos recém-nascidos encarceram no primeiro mês de vida, quando encarceram. Então veja que coisa, que dado, né? Alarmante, né? Não é realmente brincadeira, é uma coisa que a gente tem que massificar isso, dizer aos pais. Não é fazer medo, mas é orientar, né? Acho que a função nossa é orientar e dizer, olha, estamos à disposição para avaliação, procure o cirurgião pediátrico nesse contexto, ou se tiver alguma dúvida também para receber essa orientação. E você falou também sobre a questão de malformações penianas, que é muito comum na criança, e outra coisa que causa muita preocupação, que é a fimose, né? Então as mães ficam fimosas, aí observam um bebezinho de 4, 5 meses, olha, mas eu não estou conseguindo ver a glândula, né? Aquela pontinha do pênis da criança, isso é fimose, eu opero, não opero, então a gente também tem que tentar tranquilizar essas mães, né? É verdade, existe em todo bebê recém-nascido, no pênis, nesta fase da vida, uma questão fisiológica. Da mesma forma, a gente poderia fazer uma analogia, da mesma forma que o bebezinho é banguelo, né? E alguns carecas, né? Mas eles não vão ficar assim. O corpinho vai mudar. Da mesma forma, o pênis, num bebezinho recém-nascido, ele tem uma aderência da pelezinha que cobre o pênis com a glande do pênis. E nessa fase você não pode nem chegar a dar um diagnóstico de fimose. Porque vai haver um processo de soltura dessas aderências, chegando na faixa etária de 3 a 4 anos, o momento ideal para você examinar e poder deliberar realmente um diagnóstico e uma necessidade de cirurgia. Paulo é pediatra, ele é visitado por muito representante de pomadas e cremes da nossa indústria farmacêutica, que hoje, se eu não me engano, é a segunda indústria do mundo, né? O petróleo é a primeira, e a indústria farmacêutica, perfume, é a segunda indústria. Então, o trabalho desse pessoal, às vezes, é uma lavagem cerebral, né? E se criou, numa determinada época, uma pomada que fazia o milagre de resolver um problema de fimose. Quando, na realidade, a pomada tem o objetivo apenas de acelerar aquele processo que a gente estava conversando, que já seria fisiológico, das aderências. Né? Se o menino tem a pelezinha que cobre o pênis estreita, ele vai continuar com a necessidade de cirurgia. Né? Então, não há precipitação, a gente tem que esperar a criança desfraldar por volta de 3, 4 anos, acho que é a idade ideal. E quando a gente já pega a criança, que faz exercício, que bota creme, a criança começa a fissurar a pele do pênis, né? Começa a dar infecção. E aí já é uma dor de cabeça danada, a gente acaba operando aquele menor precocemente em função aí dessas medidas não bem orientadas. Né? Do má prática, né? Mas isso era uma prática praticamente, né, do pessoal e fazer. Além de traumatizar a criança, né? E aí lembrando que a indústria farmacêutica tem algumas opções de pomadas, de cremes específicos para esse fim, né, para esse tratamento, mas que são muito caras. E os estudos mais recentes mostram que os corticoides em cremes, alguns deles inclusive com 1/10 do valor do preço, tem o mesmo efeito. Mesmo efeito. Então Exatamente. a gente orienta muito isso com relação às famílias, porque são tratamentos que vão onerar muito e às vezes não trazer o impressionante, o a benefício. Diferença de 90%. É incrível. Mais ou menos isso. Você sabe muito bem do que a gente está falando a gente aqui. Tem que orientar nesse sentido. Agora, lembrar que não se deve confundir a fimose com outras alterações que você pode ter, porque você pode ter, por exemplo, um fechamento inadequado da uretra, né? E aí a criança vai ter que passar por um procedimento cirúrgico. Aí é verdade, adianta, a gente pode, precocemente, examinando uma criança, um lactente, um neonato, abaixo de 1 mês,
encontrar outras malformações no pênis. A hipospádia não é incomum, é uma malformação onde esse pênis ele tem uma curvatura no dorso, ele é envergado, parece um anzol, e o buraquinho da uretra, ao invés de localizar-se na extremidade do pênis, normalmente ele fica no meio do pênis. Então, esse paciente, esse jovem paciente, vai fazer um tratamento cirúrgico. Geralmente a hipospádia é operada a partir de 1 ano de idade. Não é nenhuma urgência neonatal cirúrgica. A criança precisa desenvolver um pouquinho mais o órgão e é operado geralmente entre o 1º e o 2º ano, né? Então não é incomum. Hipospádia é a segunda malformação mais comum no pênis. Existem outras mais raras, o pênis curvo, pênis embutido, onde a gente pega com um pouquinho mais de raridade, mas que de vez em quando a gente encontra, né? E tem aquelas condições mais raras, são a genitália ambígua, que às vezes a criança nasce, a gente fica um pouco na dúvida, mas essa criança vai precisar de uma avaliação mais específica, às vezes fazer um teste genético. Essa criança vai passar por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, cirurgião, endocrinologista, né? O pessoal da genética também, muitas e vezes, olha pra que fazer a eu avaliação. aqui em Caruaru já tive 3 casos assim, né? Eu tenho 2 casos que já operaram na infância e falta fazer a última etapa do tratamento cirúrgico, né? No caso, eram 2 síndromes de Moores, onde o indivíduo tem uma condição de ambiguidade sexual. Ele tem alguns sinais comuns ao sexo masculino e, ao mesmo tempo, alguns comuns ao sexo feminino. E você tem que optar qual é o melhor sexo para a vida desse cidadão, né? Então, a síndrome de Moores, você conhece, a gente tem que tender para o lado feminino. E a última etapa do tratamento, quando a pessoa já atinge a maioridade, é você construir uma vagina usando o intestino, né? Então, aqui em Caruaru eu já tive coincidência danada, 2 casos desses. A cirurgia, assim, na verdade, são cirurgias em várias etapas, um procedimento muito requer um planejamento, uma equipe multidisciplinar importante atuando. E aí, assim, uma coisa importante também de destacar, doutor Rodrigo, eu lembrando daquele caso do seu amigo que queria ir para o Recife, destacar que a gente tem estrutura, tem profissionais aqui no interior que fazem cirurgias fantásticas, cirurgias de grande porte, com excelentes resultados, e aquela ideia de que o que é bom está longe, está na capital, está em grandes centros, isso já não é mais tão verdade, né? Partindo da premissa que Caruaru é o 2º polo médico do estado, né, de Pernambuco. E o que poucos sabem, Pernambuco é o 2º polo médico do Brasil, perdendo para São Paulo, em terceiro vem o Rio de Janeiro e os outros estados. Então a gente está geograficamente a gente está muito bem. Caruaru é a 100 quilômetros de Recife. Então, quando eu cheguei aqui, em 99, não havia ninguém para eu pedir uma opinião, discutir um caso. Mas agora eu já tenho 2 colegas aqui, né? E a gente pode trocar uma ideia, uma cirurgia mais complexa, a gente convida o colega para participar, isso é muito bom, né? E o objetivo, né, da medicina é você fazer com que os especialistas, né, e a medicina de ponta, ela adentre pelos rincões do país, né? Esse é o objetivo, né, da gente. A gente não está aqui só para fazer graça, não. O objetivo da gente é ir galgando, né, espaço, fazer com que a medicina atenda a população da maneira geral, né? E a dificuldade maior, eu acho que da medicina hoje é essa, né? Como é que você vai levar a tecnologia para áreas remotas da região norte, do Amazonas, né? Então, aqui mesmo no Nordeste a gente pode falar disso, né? Então, é o grande objetivo, né? A gente trazer os especialistas. O que a gente está vendo cada vez mais é um trabalho dos gestores governamentais ao contrário, né, Paulo? A gente não percebe você não vê um camarada sendo prestigiado para fazer uma especialidade médica. O camarada acaba a faculdade de medicina, tem que cursar agora 2 anos de saúde pública. Quer dizer, não sei em que pé está esse negócio direito, mas e assim, né? e também destacando que
para você levar talvez o profissional clínico para esses rincões é um pouco mais fácil porque a estrutura em volta é menor, né? Mas você levar a especialidade cirúrgica com todo o aparato cirúrgico, necessidade de terapia intensiva, bloco cirúrgico, então isso requer uma estrutura e é uma decisão, na verdade, de nós Estado, atualmente, né? Caruaru, somos privilegiados, né? Na cidade nós temos uma UTI pediátrica privada, uma UTI pediátrica pública, uma UTI neonatal privada, uma UTI neonatal pública. O ICI, o Instituto do Câncer Infantil do Agreste, está construindo um bloco cirúrgico com UTI, onde eles vão poder também atender através da filantropia, 40% poder abrir para captar recurso, né? Isso está no cronograma deles. Então nós somos privilegiados, temos muitos profissionais aqui e a grande maioria, a formação toda é em Recife, né? Essa ideia de que o interior, isso aqui não é mais interior, né? Caruaru é uma grande cidade. Capital do Agreste, né? É a capital do Agreste. E aí você falou do ICI, do Instituto do Câncer Infantil, e aí a gente lembra também da participação importante da cirurgia pediátrica na oncologia pediátrica, né? Exato. O câncer infantil, né? É importante frisar, é a causa-morte mais comum em doenças de crianças de 1 a 19 anos. Só tem uma causa de morte maior do que essa, que é o trauma. Mas é a primeira doença que mais mata nessa faixa etária, de 1 a 19 anos. E o papel do cirurgião pediátrico numa instituição que cuida de câncer, juntamente com toda uma equipe multidisciplinar, oncologistas, pediatras, psicólogos, assistentes sociais. Paulo sabe muito bem, porque eu tô falando de toda essa turma, porque a doença do câncer infantil é terrível, né? Ela dizima a situação psicológica da família, a mãe deixa de trabalhar, o pai não tem condição de continuar tocando a vida, porque o câncer é um desespero muito grande para um pai, para uma mãe, né? Uma criança com câncer, e levando em consideração que 90% dessa doença é curável nos melhores centros de câncer. Então, é animador quando a gente consegue dar o diagnóstico precoce. E essa é a ferramenta mais importante do câncer infantil, diagnóstico precoce. E como é que a gente dá o diagnóstico precoce? Treinando o médico que está no fronte de batalha, né? O médico geral do posto de saúde básica. Eu me lembro que no ICIA tinha um trabalho interessante, onde a gente fazia umas caravanas. E nessas caravanas a gente falava para os agentes de saúde, para pediatras, para o médico do posto de saúde, o generalista, né? Isso era muito interessante. Mas não há outra coisa assim mais forte para curar essas crianças do que um diagnóstico precoce. E o cirurgião pediátrico, no meio dessa estrutura multidisciplinar, ele tem um papel no diagnóstico, onde ele vai fazer algumas biópsias, ele tem um papel na terapia, onde ele vai, em algumas situações, extirpar o tumor através de cirurgia, mas lembrando que nem todo câncer infantil precisa operar, né? Os linfomas são tipos de câncer que não se opera. É o terceiro tipo de câncer mais comum. Em primeiro lugar, as leucemias, aquele câncer do sangue, onde o tratamento geralmente é à base de quimioterapia, mas que o cirurgião pediátrico é chamado porque ele tem que colocar um catéter que parece um biscoitinho, ele fica implantado aqui, e quando a criancinha vai tomar a quimioterapia, é só furar aquele biscoitinho, menos indolor, menos invasivo, né? E esses catéteres ficam até o final do tratamento. Então, a gente tem um papel em câncer infantil de diagnóstico, ajudar no diagnóstico, ajudar no tratamento cirúrgico e ajudar no tratamento clínico, né? Através dessas ferramentas. E aí a gente vê os pais assim, muito preocupados, por exemplo, com os linfonodos aumentados, são essas estruturas que a gente tem pela parte do corpo de maneira geral, mas assim, chama muita atenção essas que a gente tem no pescoço, né? Algumas pessoas chamam de ínguas, né? Esses linfonodos aumentados, né? E essa talvez seja a maior causa de consulta nos centros referenciados de oncologia.
íngua no pescoço. Quando a gente pega crianças na primeira faixa infantil, que vai até os 5 anos, as gripes e os resfriados são 90% das doenças que ocorrem e nas vias aéreas superiores, ou seja, da laringe para cima. Essas crianças vivem gripando o tempo todo. E, naturalmente, se você tem infecção, o sistema linfático, naturalmente, ele vai hiperplasiar os seus gânglios. E no pescoço, talvez seja o lugar mais apertado do corpo, onde a gente tem glândula tireoide, paratireoide, são 2, traqueia, vasos da base, coluna vertebral, medula espinhal. Quer dizer, é um lugar muito apertadinho para ter tanto órgão assim. Então, naturalmente, a rede linfática, né, da região cervical ela é muito mais rica, né? Um problema de ouvido, um problema, os dentes todos, então tudo isso repercute na inflamação desses glândulos. E quando esses glândulos estão inflamados, eles estão produzindo anticorpos. Então é muito comum numa criança abaixo de 5 anos a gente palpar gânglios. Agora, tem gânglios diferentes, maiores, inflamatórios, né? E aí, cada caso a gente tem que realmente chamar a atenção, né? E a gente descobre muitos linfomas dessas crianças. Para você ter ideia, em cada 30 crianças que a gente atende no ICIA, uma a gente faz biópsia. Então veja que o número é muito pequeno. Mas é mais importante Você prevenir do que remediar. É né? mais Claro. importante você ter uma porta muito larga onde elas entrem e aí você consiga diagnosticar, porque você estreitar muito essa porta e de repente algumas crianças que teriam câncer não conseguir ter acesso a isso, né? É verdade. E aí, assim, para lembrar os pais que a maioria absoluta desses linfonodos aumentados, dessas ínguas, alguns chamam de lândrias também, dessas glândulas, ou glândulas, enfim. Acho que lândria acaba sendo uma corruptela de glândula, né? Acho que talvez tenha sido isso. Mas, assim, esses linfonodos aumentados, essas estruturas aumentadas, principalmente na região do pescoço, elas quase sempre são reacionais. E como você bem frisou, a gente tem a boca, a gente tem o olho, a gente tem o nariz, a gente tem o ouvido, que são mecanismos de entrada. Então, qualquer coisa que entrar por ali, o nosso organismo vai reagir. E essa reação quase sempre está associada com esse aumento desses linfonodos. Agora, obviamente, se esse linfonodo ele aumenta muito mais do que o que a gente imaginava. É um linfonodo grande. Calcificação. Se além desse linfonodo a gente percebe, ele está duro, ele não é doloroso, ele tem um aspecto diferente, a pele ao redor dele está com coloração diferente, a criança além do linfonodo começa a ter uma febre arrastada, não quer mais comer, está molinha, essa criança já liga um alerta, né? Né? Agora, Paulo, a gente não pode deixar jamais de falar na primeira causa de linfadenite cervical em crianças no Nordeste brasileiro, que é a tuberculose ganglionar. E não nos deixa em paz, né? No ICIA, quando a gente faz uma biópsia, a gente já direciona aquele paciente que precisa de uma biópsia. E é interessante que a gente já sabe todo o quadro clínico, o aspecto macroscópico da biópsia na hora da cirurgia, que é tuberculose. Para você ter ideia, no ano de 2022, eu computei cerca de 14 tuberculoses em crianças no ICIA. E por incrível que pareça, no consultório eu tive 2 tuberculoses. Então veja que não tem a ver com fator social só, não. Né? Gente muito bem de vida. E essa doença está aí por quê? Porque a imunidade das crianças ela é baixa, ela é imunodeprimida, né? São crianças que não têm a defesa ainda completamente formada. E lembrar que a tuberculose em criança ela é muito mais comum fora do pulmão do que no pulmão. Então a gente acaba tendo infecções que a gente chama de extrapulmonar. Tuberculose ganglionar, né? É uma coisa bem específica. Para o povo de casa que está nos assistindo entender isso melhor, quando a gente cita alguém conhecido que teve uma doença dessa, você lembra de umas cantoras sertanejas, Maraísa e Maiara, um negócio desse. Teve uma delas afastou-se uma tuberculose dessa. Fez um tratamento de 6 meses. Quando voltou, teve uma recaída da doença. Ou seja, uma vida desregrada, com pouco dormindo mal, comendo mal, viajando muito, né? Contato com muitas pessoas. Vai lá para baixo, né? Uma vida
sadia, né? Não é uma vida sadia. A gente está muito acostumado com a tuberculose pulmonar que a gente vê no adulto, com tosse, febre vespertina, que é aquela febre no final da tarde, perda de peso. Mas as crianças costumam, reforçando a ideia, as crianças costumam fazer muito tuberculose, que a bactéria da tuberculose ela não chega no pulmão, ela vai para outros órgãos e aí ela gosta muito dos linfonodos. Inclusive a gente teve um paciente, né, dividimos um paciente não faz tanto tempo, um paciente de uma família muito tradicional, um adolescente, que começou com a história de um linfonodo aumentado na região cervical, os exames de sangue não eram muito alterados, ele internou com a gente na Unimed, e a gente começou a fazer uma investigação, havia uma possibilidade realmente de uma doença neoplásica, né, de ser um câncer. A gente disse, olha, só vai conseguir definir com a biópsia. Aí você fez a biópsia dessa criança, e o resultado, tuberculose. Mais uma tuberculose. É uma doença que está aí, né? Agora, é importante dizer a todos que nos veem, tuberculose primária, não é tuberculose pulmonar. Tuberculose de criança, geralmente, é primária, mas é causada por um adulto com tuberculose pulmonar. E como aquele jovem não tem a sua imunidade ainda competente, ele está mais susceptível a se infectar com esse tipo de tuberculose primária, né? Já nós adultos já temos uma imunidade bem formada, competente, a possibilidade é muito mais remota, mas existe também. Se o contato for muito próximo, você pode ter também a contaminação. Eu sempre tento passar para as mães a informação de que, olha, linfonodo aumentado é uma condição que merece uma atenção. É melhor pecar por excesso. Então você percebeu que aquela estrutura, aquele linfonodo no pescoço da criança aumentou de tamanho, está diferente, leve para o seu médico assistente, seu pediatra, nada, né? Faça uma avaliação, ele vai examinar, vai ver a história da criança. A maioria absoluta dos casos não é nada, mas assim, é melhor pecar por excesso. Até e a gente não deixar passar nada. Né? Nós todos sabemos que o diagnóstico precoce é o que vai salvar, né, essas vidas aí, né? Quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente atinge taxas de 90%, né, de cura, então isso é muito importante. A gente sempre está falando sobre isso, né? E esse diagnóstico precoce, principalmente em câncer infantil, é importante porque algum desses cânceres de criança, eles têm uma evolução muito rápida. Isso. Então, se você não diagnostica agora, se você perde 1 mês, 2 meses, por exemplo, para dar o diagnóstico, a evolução é totalmente desfavorável para essas crianças, né? É verdade. E a gente não pode deixar de frisar que o nosso SUS é uma coisa muito bem bolada, mas ele não funciona. A gente não pode pegar uma criança com uma suspeita dessa e pedir um ultrassom e mandar ele para a fila do SUS. Esse camarada, quando voltar, a coisa vai estar já bem para lá, né? Então, infelizmente, existe no país hoje ONGs, antigamente se chamavam fundações, né? Mas as coisas mudam de nomes com nomes novos, né, de coisas antigas. Isso é incrível, né? As ONGs, né? E aí essas ONGs fazem um papel, graças a Deus, um papel beneficente e ao mesmo tempo muito importante, né? Onde a gente tem um acompanhamento mais próximo, a gente tem exames mais disponíveis, né? E sem essas ONGs a gente não atinge o mesmo sucesso se a gente fosse submeter, né, ao SUS, né? Mas lembrar que o SUS também nos ajuda, nos apoia, disponibiliza hospital para a gente operar, né? Sem o SUS também a gente não seria nada, né? O problema precisa do SUS sempre. O problema do SUS com relação especificamente à oncologia pediátrica é porque você tem pouquíssimos centros e aí muitas vezes a pessoa tem que se deslocar muito, né? Porque aqui a gente tem basicamente a gente lembra, né, que do IMIP. A gente lembra que no estado de Pernambuco nós temos 3 serviços na capital. No Hospital Oswaldo Cruz é o CEON. No IMIP parece que é o GAAC, se não estou enganado, mas posso estar trocando alguma letra. E tem o Hospital do Câncer, né, de Pernambuco, que também atende crianças. Nosso amigo que é vereador agora, como é o nome dele? Vereador médico Tadeu Calheiros. Tadeu Calheiros. Tadeu é oncologista pediátrico. Oncologista pediátrico, né? E foi muito tempo do CIMEP, né? Temos também Caruaru, Instituto do Câncer do Agreste, temos Garanhuns, serviço que está engateando ainda, e temos Petrolina.
Então já somos 6 serviços, né? Não, 3, 4, 5, 6 serviços. Tivemos uma reunião no ano passado com o pessoal do Johns Hopkins, em Recife, onde a gente juntou todo mundo e fizemos um Protocolo único. Não, um protocolo, um bate-papo para ver como é que estão as ações, o que é que está faltando mais, né? Nunca houve essa reunião, foi uma reunião bastante interessante, onde juntou todas os centros de câncer, né? E isso ocorreu no IMIP. Então veio um pessoal do Johns Hopkins, um espanhol que trabalhava nesse hospital, veio uma senhora da grega. Então foi bacana, né? A gente teve a oportunidade assim de conhecer o panorama mundial, né? As estatísticas, os prognósticos, alguns serviços com taxas superiores a 95% de cura. É bastante proveitoso, né? E aí, lembrando que boa parte dessa taxa de cura não depende também necessariamente da estrutura do serviço, mas desse diagnóstico precoce. Então a gente precisa investir muito nesse treinamento do colega que está lá na ponta para conseguir perceber que aquela criança merece uma atenção especial, né? E a gente cada vez tem menos pediatra, né, Paulo? A gente não encontra pediatra mais. É um cidadão muito mal valorizado, né, rapaz? É uma entidade em extinção, né? Acha que é uma especialidade boba, né? Mas ao contrário, né? Uma das mais importantes, né? Porque é o cara que está no fronte de batalha, né? O cara que está no posto de saúde, é o cara que está fazendo a saúde básica, né? É o cara que está ali no front. É esse cidadão que vai encontrar esses pacientes, né? Que vai ter que fazer esse primeiro contato, essa primeira triagem, né? É verdade. E aí, mudando um pouquinho assim para a questão da emergência, você tocou, uma coisa que chega muito para emergência e os pais têm muito medo é a apendicite, né? Apendicite. Aquela dor abdominal, leva logo para emergência porque é apendicite. A apendicite tem uma história de evolução, né? A apendicite é uma entidade clássica na medicina que a gente sabe que tem um começo, um meio e um fim. A apendicite vamos esclarecer bem, né? É um processo inflamatório que ocorre numa região do intestino grosso chamada seco, onde existe justamente parece um dedinho, mas é um apêndice, é uma extensão do intestino grosso. Só que o apêndice ele tem uma função linfática também, ele tem tecido linfático e ele tem uma luz interior. Então, essa luz interior é que causa um bocado de problema, porque pode, desde uma semente de mamão, se alojar nessa luz interior, como um verme, ou então um pedacinho de cocô duro para um menino que é mais constipado. E eu acho que eu cataloguei, numa época, fazendo uma pesquisa, mais de 100 etiologias distintas para apendicite. Mas essas coisas são assim surreais, né? Mas que pode acontecer também. Então a faixa etária de apendicite mais comum, de 8 a 12 anos, nem toda dor abdominal forte, apendicite, né? A gente tem muita criança com distúrbio alimentar, exagero, né? Infecção intestinal. E tem uma entidade muito parecida com a apendicite, que é a famosa linfadenite mesentérica, que é uma reação inflamatória que ocorre no interior do abdômen, próximo à região do apêndice, que é uma região mais contaminada do intestino, né? E uma região onde tem mais linfático. Então, quando você tem aquele processo que a gente estava comentando de linfadenite cervical aguda, imagine quando ocorre isso dentro do abdômen. E é uma coisa muito parecida no exame físico, e alguns sintomas e sinais é um diagnóstico diferencial, mas que, graças a Deus, a tecnologia da área médica nos ajuda muito, né? Os exames de imagem hoje conseguem dar diagnósticos belíssimos, né? E nem tudo que a gente pensa que é na verdade. Agora, como eu tinha comentado, jamais o exame físico, ou seja, a propedêutica médica, pode ser deixada de lado. A gente tem que examinar, o exame é importante, principalmente quando você suspeita de um quadro desse. E a gente se depara às vezes, com crianças que não tiveram diagnóstico precoce, voltam ao serviço no outro dia, e é terrível você operar uma apendicite já perfurada, numa evolução mais tardia, né? Então, é importante sempre
pensar nessas duas possibilidades, adenite mesentérica e apendicite aguda, como as duas mais parecidas possíveis, né? Uma, o tratamento é clínico, a outra, o tratamento é cirúrgico, né? E se você não opera um apendicite, consequentemente, esse paciente vai a óbito. A infecção vai evoluindo, Vai você vai ter problema perfura, intestinal, perfura. as fezes caem na cavidade peritoneal, onde não existe micróbio, o camarada entra numa sepsemia e às vezes tem que perder parte do intestino, né? E então, quando consegue reverter a ainda situação, mata né? muita gente apendicite, né? Principalmente nos centros menos desenvolvidos, onde não se tem especialista, onde se tem diagnóstico. Infelizmente, né? É uma realidade. Geralmente o paciente começa com uma dor abdominal, né? Que inclusive não precisa necessariamente ser do lado direito. Às vezes pode ter uma dor, inclusive, do lado esquerdo. Atípica, uma né? dor que inicialmente se espalha, mas depois ela se localiza. Quer dizer, às vezes a gente tem quadros atípicos, crianças que chegam com diarreia paradoxal, que a gente chama, que é uma diarreia que a gente não sabe a causa. E o menino tá com apendicite, né? É engraçado isso. Agora lembrando que em geral, né, na maioria absoluta dos casos, a apendicite tem um quadro evolutivo, né, gradativo. Então a criança vai piorando com o tempo, né? Isso. Então se você tem uma dor que a criança está doendo agora, daqui a pouco dói mais e mais e mais, a criança está piorando. Então é um indicativo que essa criança precisa ser avaliada crescente rápido. E deteriorização clínica. Isso, que aí a criança vai começar com outros sintomas, porque vai ficando mais quietinha, não vai querer mais comer, conversa. fica toda encolhida, Exatamente. Às vezes pode fazer uma febrezinha mais baixa. E aquelas dores que dói, a criança está bem, daqui a pouco voltou a doer, está bem, voltou a doer, fala um pouco mais a favor da adenite mesentérica, da linfanite mesentérica, né? Cólica, né? Aquela dor que vai e volta. Mas aí o que você falou, nada deve substituir uma boa anamnese e o exame físico, médica, né? jamais. Fazer o exame físico, avaliar o abdômen desse paciente, examinar bem. Apesar de que os exames complementares nos ajudam, mas às vezes nos atrapalham também. A gente pode ver exames que a imagem, por exemplo, o ultrassom é um exame que ele é médico dependente, né? Você pode ter um camarada com mais experiência, outro com menos experiência, e as coisas podem ter interpretações distintas, né? Então, por isso o papel da propedêutica médica, do exame físico, da experiência, né? Até porque muitas vezes também essa criança menor, ou a depender da posição anatômica, esse apêndice pode estar numa região mais posterior e quando ele faz a ultrassom ele não consegue perceber aquele E uma coisa que a gente está esquecendo de falar, né, Paulo? Às vezes a gente pega cada menino mal criado arretado, né? Isso é verdade. Vai conseguir examinar um menino desse. Também temos esse terrível, problema, né? O pediatra se ferra, não é fácil, não é vida fácil, não. Você tem uma situação mais complicada, você faz um exame físico um pouco mais sofrido por causa disso. Fica difícil a gente obter assim sinais, né? A criança é muito irritada, você coloca mais novinhos, você né? coloca a mão, a criança já começa a chorar, não necessariamente de dor, mas porque ela está irritada. Então você precisa fazer às vezes um exame de imagem complementar, né? E outra situação de emergência que me recorda assim, que também às vezes precisa de uma intervenção importante da cirurgia, são casos, por exemplo, de pneumonias graves, né? A gente tenta tratar a pneumonia com antibióticos em geral, mas tem situações que a pneumonia ela é tão grave que você tem que fazer algumas intervenções cirúrgicas nesses pacientes, né? A gente define, né, as pneumonias graves, aquelas onde há internamento hospitalar. E aquele cara vai ficar pelo menos 10 dias tomando antibiótico venoso. Porque são pneumonias que deixam a criança com falta de ar, com dificuldade respiratória, pode ir para a UTI por conta dessa dificuldade respiratória. Não só uma pneumonia, até uma bronquiolite viral, que é uma asma de criança novinha, ela pode bater na UTI, né? E a gente tem muitas pneumonias bacterianas graves, onde a criança pode ter derrame pleural. E aí o cirurgião é chamado para fazer uma intervenção cirúrgica, drenar aquele derrame. A coisa melhora muito quando essas crianças são vacinadas, né, Paulo? Contra o pneumococo, né? Existe uma vacina que, infelizmente, não é ainda do cardápio do SUS, né? Acho que é o Pneumo 43, né? Essa vacina hoje, ela previne a maioria dessas pneumonias graves, né? São pneumonias que a gente tem no SUS a Pneumo 11, né? E a Pneumo 13,
E aí essas vacinas, elas previnem contra a maioria das cepas que provocam as pneumonias. Mas existem algumas mais graves, que elas são mais raras, mas elas Isso. existem, que aí se você precisar vacinar, precisa vacinar no serviço privado. E geralmente quando a gente pega esses pacientes com pneumonias mais graves, é associado justamente a essas cepas mais agressivas. Então, é uma das poucas vacinas que eu sempre digo aos pais assim, eu digo, olha, a do SUS é boa, mas se você tiver condições de fazer a vacina do seu filho numa vacina, melhor invista, porque vale a pena esse investimento. Mas falando um pouquinho de vacina também, eu vou pegar para mim ao contrário, eu vou elogiar o SUS agora, porque a gente está vacinando agora o HPV, né? Em meninos a partir dos 8 anos Isso. e as meninas a partir, se eu não me engano, dos 12 anos. Isso, na época, foi visto por algumas escolas cristãs como estímulo à sexualidade precoce. Um absurdo, né? Onde você previne o câncer de colo uterino e o câncer de pênis. Onde o agente, o HPV, um vírus transmissível sexualmente, pode evoluir no futuro para um câncer de origem infecciosa, né? Mas, assim, a vacina hoje é disponibilizada aí pelo SUS, graças a Deus, né? E um dos cânceres que mais matam e que tem prevenção, que é a vacina. É. Né? E é um dos poucos cânceres que você Parece tem prevenção, que é a vacina, né? que o Recife é campeão em câncer de colo uterino. Tem a ver com promiscuidade sexual, múltiplos parceiros, tem a ver com higiene também, né? Mas o falta HPV de falta de acompanhamento, falta de exame preventivo. Então a gente tem hoje, pelo menos em relação ao HPV, o SUS já dando uma extensão, e a gente tem que defender também essas políticas públicas que vêm para somar, né? Somar e ajudar. E aí, assim, com relação ainda, voltando só à questão da pneumonia, porque é uma coisa que angustia muito os pais, sabe? O diagnóstico de pneumonia acaba sendo um diagnóstico que angustia muito os pais, né? Porque, assim, no passado um pouco mais, hoje um pouco menos, mas pneumonia sempre foi associada a uma condição muito, muito grave, né? A uma doença com uma mortalidade, e no mundo acaba sendo uma doença que mais mata as crianças abaixo de 5 anos, principalmente abaixo de 3 anos. E aí quando você diz que além da pneumonia, é uma pneumonia grave, e além da pneumonia grave tem que fazer intervenção cirúrgica, esses pais vão à loucura, desespero né? total, né? E geralmente, lembrar que essas criancinhas graves, elas estão na UTI pediátrica, né, Paulo? Já deixando ali os pais numa situação psicológica abaladíssima, né? Porque quando você ouve falar no nome UTI, apesar de que a pediatria, o perfil da UTI pediátrica é bem diferente de uma UTI onde pacientes com várias comorbidades, né, bem mais sérias, né? Mas você entra na UTI de criança, tá os meninos tudo chorando, gritando, né? E você entra na UTI de adulto, tá aquele silêncio, né? Todo mundo lá. E outra coisa interessante da pediatria, que você já tinha referido anteriormente, a taxa de cura, de resolutibilidade. Então essas crianças, elas respondem muito bem à terapia. E inclusive essas que são drenadas, ou essas que você faz uma intervenção mais agressiva, essa é que evolui bem. E é interessante que às vezes a criança está lá decaída, muito grave, uma infecção grave, uma pneumonia grave, o cirurgião pediátrico faz a intervenção, 48 horas depois a criança é outra criança. Inclusive, pelo menos da minha lembrança, a quantidade de pacientes que teve uma evolução desfavorável depois de drenou de uma pneumonia grave, eu consigo contar na palma de uma mão, porque a maioria absoluta dos meus pacientes evoluíram muito bem. E aí isso deixa os pais um pouco mais tranquilos, sabe? Aquela condição realmente ela é muito grave, mas a intervenção feita da maneira adequada, o procedimento feito de maneira correta, isso salva a vida da criança. Né? E o danado que o cirurgião pediátrico, ele não está presente. Por exemplo, vamos falar de Pernambuco. Existem 2 colegas em Petrolina, Dr. Ricardo Ventura em Garanhuns, eu aqui em Caruaru, Dr. Ricardo dá um pulinho aqui em Caruaru vez por onda, doutora Rosiane é de Recife, mas também trabalha por aqui. Trabalha conosco na Unimed lá no Mestre Italino. 50 cirurgiões pediátricos moram no Recife. Então sempre tem uma deficiência na divisão, não é... Digamos, você não encontra cirurgião pediátrico assim sobrando em todo canto, não é? Para dar esse suporte todo, né? E outra área importante assim, da cirurgia pediátrica também, que eu acho que deve ser um desafio importante, são esses pacientes crônicos que a gente tem na pediatria, né? Paciente com portador de microcefalia, paciente com paralisia cerebral, esses pacientes que precisam de múltiplas intervenções, paciente de home care, com gastrostomia, com tracostomia. São crianças com a vida muito, muito prostrada, né? A gente teve a turma do Zika, né?
A gente parece que tem na cidade hoje cerca de 18 crianças vítimas do Zika, né? E aquelas crianças que nasceram com microcefalia. Essa primeira leva de pacientes agora deve ter por volta de 7 anos de idade. Muitos não chegaram a tão longe essa idade. Tem uma remanescente, eu não sei exatamente o número, mas tem alguns remanescentes. Basicamente a gente acompanha quase todos, né? Alguns com dispositivos que são necessários, porque essas crianças têm dificuldade em se alimentar, alguns não conseguem engolir, dependendo do grau de hipóxia que eles possuam, e você, às vezes, é necessário fazer um dispositivo cirúrgico chamado gastrostomia, onde a criança vai se alimentar por uma sondinha aqui, colocada através de cirurgia no estômago. Isso pode ser colocado também por endoscopia, né? Geralmente é a faixa etária de adulto, mas essas crianças com deficiências neurológicas, elas precisam também na mesma ocasião da cirurgia de gastrostomia, de fazer um antirrefluxo, porque essas crianças vomitam com facilidade, regurgitam, e a gente aproveita para fazer as duas coisas juntas, né? No mesmo ato cirúrgico. O antirrefluxo já é uma cirurgia um pouco mais sofisticada, né? Já precisa de uma habilidade um pouco maior, né? Mas maior. A gente consegue fazer, né? Nos bebezinhos já com mais facilidade. E porque muitas vezes essas crianças vão vomitar, e inclusive ela pode broncoaspirar, ou seja, esse conteúdo do vômito ele vai para o pulmão e é uma causa muito importante de infecção. A grande maioria, né? desses sequelados, né? Eles, depois que fazem a cirurgia antirrefluxo, a quantidade de internamento cai vertiginosamente. E outra coisa tem também, mais internamento com pneumonia. E outra coisa também, esses pacientes com sequelas neurológicas importantes, muitos deles eles não conseguem uma cota calórica adequada, ou seja, não conseguem a quantidade de energia de comida, pela dificuldade de engolir, então são muito emagrecidos. E aí quando se faz a gastrostomia, e aí a criança começa a sair da desnutrição, ganha peso, aí a família se pergunta assim, por que eu não fiz antes, né? Então, às vezes, a gente nota essa resistência em aceitar uma gastrostomia, insistindo muitas vezes nessas crianças em fazer comida oral. Lembrando, né, que se você tiver uma criança que não vai precisar mais da sua gastrostomia, é só você tirar a sondinha que a coisa vai fechar normalmente. É uma coisa que é reversível. Né? Esse é um tema importante, porque lembrar que esse procedimento ele não é definitivo, né? Em algum momento você pode, algumas situações você pode, naquele momento, deixar a criança com a gastrostomia e depois você retirar. Isso acontece com a traqueostomia também, né? Às vezes a gente acha que a traqueostomia ela é definitiva, mas considerando que o paciente não teve ou não tem nenhuma alteração neurológica e a criança fez uma infecção, uma pneumonia, por exemplo, você foi um dos colegas que trabalhou junto comigo no Hospital Jesus Nazareno, né? É um serviço de neonatologia público, onde a gente tem um movimento muito grande, e a gente está lá com um bebezinho que hoje está com quase 4 meses, que é um Pierre Robin. É aquele camarada que nasce com o queixinho bem pequeno, ele é micrognata, né? Tem até um sambista famoso dos anos 30, né? Que era Noel Rosa. Noel Rosa foi aquele queixinho. Noel Rosa foi pelo tocotraumatismo, né? Ele nasceu parto a fórceps, aí pegou o nervo facial. E esse menino, ele tá lá com a traqueostomia, porque você não consegue entubar ele. Eles têm queda de língua também. Queda de língua, você não consegue jamais fazer uma intubação, e tá com a gastrostomia. E será operado aos 6 meses, falta só 2, e tá morando lá no hospital. Vai fazer a correção da micrognatia por um cirurgião plástico lá do Recife, no IMIP. E essas cirurgias são bem precoces, né? Para o camarada ficar com a vida normal. Tratou, vai tirar a traqueostomia, vai tirar a gastrostomia, vai ficar sem nada mais, né? E aquele bebezinho, por exemplo, bebezinho fez uma infecção, pode ter sido uma bronquiolite, pode ter sido uma pneumonia, fez um quadro grave, foi para UTI, ficou entubado muito tempo, precisou fazer uma traqueostomia, saiu do hospital com alta com traqueostomo para casa. Cuidado de aspiração, mas esse bebê tem uma grande chance, ou essa criança tem uma grande chance de em algum momento a gente conseguir ir aos poucos tirando aquele traqueostomo, né? Vai crescendo, né? A gente tem algumas crianças que usam esses dispositivos chamados traqueostomia por outras condições. Tiveram uma intubação difícil, lesaram a traqueia, houve uma estenose e
ficou a necessidade de usar aquele dispositivo, mas a criança vai crescendo, a coisa vai evoluindo e a gente consegue se livrar, né, do dispositivo. Então, como você disse, Paulo, a gente não falta trabalho, né? O cirurgião pediátrico ele está no centro aí dos problemas sociais de criança, né? E são muito comuns, né? Infelizmente, a população brasileira é uma pirâmide de base muito larga, né? A gente tem uma faixa etária de criança muito grande, né? Então, o pediatra precisa ser mais valorizado, né? E estimular, né, que as pessoas queiram fazer cirurgia pediátrica, né? Porque é uma paixão, né? Não é uma especialidade que você trata muita gente de posse, você trata muita gente pobre. Bastante, né? Muito mais, né? Do que gente de posse, mas trata também, né? Não tem doença, não tem... Mas são aquelas pessoas que vão ser gratas a você pro resto da vida. Você, mesmo que não seja grata, mas assim, você vai dormir com a consciência tranquila, vai dormir muito feliz, porque você vai saber que aquela intervenção que você fez mudou a vida da pessoa. O curso, né, da e vida. Às vezes, como o senhor, seu pai, muitas vezes andando pela rua e sendo reconhecido pelas pessoas, sem nem saber ao certo quem era a pessoa, né? Mas isso aqui é gostoso, né? E a gente não escolhe ser médico porque a gente acha bacana ou acha legal. A gente escolhe para fazer a diferença, né? Não adianta a gente virar médico hoje com um pensamento de que eu vou ser um médico importante, um destaque social. Não, a gente escolheu essa profissão para a gente tentar mudar o mundo, né? E o objetivo da medicina é esse. Eu acho que a gente, sempre que tiver a oportunidade de treinar colegas residentes, isso é prazeroso sempre para a gente, porque o conhecimento ele tem que ser partilhado, né? Quanto mais partilhar o conhecimento, a gente vai atingir o nosso objetivo, né? E o fantástico da medicina, na área de saúde de uma maneira geral, né? Você usar seus conhecimentos, sua técnica, você se doar, você se dedicar em prol das pessoas. Eu acho que isso é o mais fantástico. Mas eu queria lhe agradecer muito por essa conversa. Eu acho que tem assunto aqui pra gente passar dias conversando. Mas sei que você também é uma pessoa muito requisitada, muito ocupada. A gente não pode lhe prender tanto aqui, não. Queria lhe agradecer enorme, de coração. Grande satisfação. E lhe deixar à vontade para as colocações finais. Se de repente alguma coisa que a gente não falou, você quer falar, é maior ainda, né? É maior ainda. Eu queria dizer que quando eu vim para Caruaru, eu me casei aqui em Caruaru, sou um camarada muito feliz, adoro minha especialidade, e isso é um aviso aos jovens médicos que se apaixonem pelo seu trabalho, porque o trabalho sem paixão não tem graça nenhuma. Então procure fazer aquilo que gosta, né? E quando for escolher a especialidade, tenha um pouquinho mais de bom senso, né? E escolha aquilo que você gosta de fazer, porque é muito bom, né? Em trabalhar com o que a gente gosta. Então eu sou um cara muito feliz hoje, bem casado, os filhos tudo grandes já, então é prazeroso demais, né? Poder estar aqui em Caruaru, poder ter contribuído um pouquinho, né? Para que meus colegas tenham vindo para cá também, né? Porque sempre tem um que tem que puxar, né, a fila. Então é isso. Acho que o seu projeto é fantástico, Paulo. A gente está querendo lhe dar os parabéns aqui, pessoalmente, porque a gente está passando aí para o público, né, de uma forma bem simplória e não pragmática, quer dizer, pragmática a questão aí dos problemas cirúrgicos das crianças, né? Mas a ideia é justamente essa. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa maravilhosa do Dr. Rodrigo Cavalheiro, um dos nossos maiores referências que a gente tem na medicina, e uma pessoa que tem o pé na história da cirurgia pediátrica de Pernambuco, trazendo sempre da maneira muito didática, falando dessa maneira muito clara, muito objetiva, dos principais problemas da cirurgia pediátrica. E o objetivo do programa é justamente esse, é que a gente traga um colega para conversar sobre a sua especialidade clínica, para trazer experiências, para compartilhar experiências com a gente, para que possa levar alguma informação para você que está em casa, alguma dica de saúde importante. E aí, se você gostou dessa nossa conversa, não esquece de curtir lá a página, não esquece de curtir o nosso canal lá no YouTube, a gente também está lá no Spotify. Todas essas conversas são salvas lá na plataforma, você pode ver, rever, assistir outras entrevistas. Espero que vocês todos tenham gostado e a gente se encontra na próxima, tá bom, pessoal? Até mais. Uma boa noite.